cada vez que eu olho para ti. Eu sinto uma água viva que sai de dentro de mim. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Por isso cada vez que eu olho para ti, eu sinto uma água viva que sai de dentro de mim. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Por isso cada vez que eu olho para ti, eu sinto uma água viva que sai de dentro de mim. Aleluia, Aleluia, igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, o Senhor esteja convosco, irmãos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 16, versículo 19, irmãos. Disse Jesus: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele, Lázaro, avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo, Lázaro, e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão no céu. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando o rico nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nessas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: Rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar, que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, se arrependerão. Abraão respondeu-lhe: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguns dos mortos. Palavra da salvação, irmãos. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho Sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Deus me chamou para combater igreja, aquilo que os olhos não conseguem ver. igreja, A luta é espiritual. Não vou ficar de
Igreja. O inferno está soltando contra as famílias, valores que conduzem à iniquidade. Os religiosos e acomodados não resistirão contra os hostes da maldade. Estou posicionado. Igreja. Não vou cair nas armadilhas do pecado. Não vai conseguir entrar na minha casa. A estrutura dela é a santidade. Se por um caminho contra mim vierem, os 7 eles vão ter que fugir de mim. O inferno retrocede quando Aleluia. vê que a unção São de Deus está em mim. está em mim. Ergo a minha voz e ordeno com autoridade. Projetos do inferno contra as famílias caiam, caiam em nome de Jesus. Ergo Igreja. a minha voz e Oh, ordeno glória. com autoridade. Projetos do inferno contra as famílias caiam, caiam em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Riachandarei. Oh, Deus. Retroceda todo mal. Contra as hostes da maldade sou posicionado. Não vou cair nas armadilhas do pecado. Não vai conseguir entrar na minha casa. A estrutura dela é a santidade. Aleluia. Se por um caminho contra mim vierem, os 7 eles vão ter que fugir de mim. O inferno retrocede quando vê E a unção de Deus que está em mim. está Igreja. em mim. Ergo a minha voz, ordeno com autoridade. Projetos do inferno contra as famílias Caiam em nome de caiam, Jesus. caiam em nome de Jesus. Igreja. Ergo a minha voz, ordeno com autoridade. Projetos do inferno contra as famílias caiam, caiam em nome de Jesus. Ergo a minha voz e ordeno com autoridade. Projetos Aleluia, em do nome de inferno Jesus. contra as famílias Aleluia, igreja. caiam, caiam em nome de Jesus. Ergo a minha voz e ordeno com autoridade. Aleluia, Projetos do igreja. inferno contra as famílias caiam, caiam em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Retroceda. Volte. Volte, volte agora. De onde foi mandado. Na minha vida e na vida dos meus irmãos. Toda obra maligna. Todo espírito maligno. Retroceda. Volte agora de onde veio. Volte agora de onde veio. Volte agora de onde veio. E não continue mais atormentando a mim e atormentando os meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Caia, caia por terra. Em nome de Jesus, tudo que não vem de Deus na minha vida e na sua. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sentados, amados, amadas. Irmãos, o que o pastor Dirley, e nós cantamos agora, falou no início, e nós cantamos agora, quero iniciar o sermão desta noite, este sermão dominical, com essa passagem, irmãos. Efésios capítulo 6, versículo 12. Preste atenção, igreja. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A sua luta não é física. Você que me vê, me assiste agora pela Web TV. A sua luta não é física. A sua luta não é contra a sua esposa. A sua luta não é contra o seu marido. A sua luta não é contra o seu filho, que às vezes está nas drogas, ou é rebelde, ou a sua filha. A sua luta não é contra o irmão da igreja. A sua luta não é contra o companheiro de trabalho, não. A sua luta não é nem mesmo contra aquela pessoa que quer a sua queda, a sua derrota. A minha luta, a sua luta não é física.
Paulo, ele nos ensina em Efésios 6, versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é contra pessoas. A nossa luta é contra os principados e potestades, irmãos. O que são principados e potestades? São demônios, tipos de demônios, contra os dominadores deste mundo tenebroso, deste mundo mau, das trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. A minha luta e a sua não é contra, como eu falei, contra ser humano, contra pessoa, mas contra, diz a Bíblia, estas forças espirituais do mal que estão espalhadas nos ares. Ora, se a minha luta, como diz a palavra de Deus, a minha peleja, a minha guerra, não é contra ser humano, então eu não posso usar armas humanas, armas físicas. Se a minha luta, como diz a Bíblia, é espiritual, então as armas precisam ser. Se a minha luta não é física, é espiritual, então as minhas armas têm que ser armas espirituais. Reverendo, quais são essas armas espirituais? O Senhor Jesus, ele ensina no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, ele diz que a nossa luta, nós enfrentamos essas forças espirituais do mal pelo poder da oração e pelo poder do jejum. Oração e jejum, meu amado, minha amada, é com essas armas que nós, que você, que eu, nós enfrentamos e vencemos. Não adianta ficar reclamando: ah, o meu marido não se converte, a minha esposa não se converte, meu filho não muda, minha mulher, minha filha não muda, meu irmão da igreja não muda, o meu parente, o meu pai, a minha mãe. Irmãos, a nossa luta não é contra carne e sangue. Efésios 6:12, é espiritual. Reclamar não resolve não. É joelho dobrado no chão, é jejum, é oração, meu querido. É bíblico. Vejam, queridos, hoje a palavra do Senhor nos ensina o seguinte: Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo. Timóteo, ele se converteu através de Paulo. A mãe e a avó de Timóteo já eram cristãs, convertidas a Jesus. A mãe de Timóteo era Eunice e a avó se chamava Loide. As duas já eram convertidas. E foi através do ministério de Paulo apóstolo, que Timóteo se converteu a Jesus. E ele se tornou como que um filho de Paulo. Tanto que Paulo chama muitas vezes Timóteo de meu filho, meu filho. Tal era o carinho que Paulo tinha por Timóteo. Irmão, irmã, tenha carinho pela pessoa que você trouxe para a igreja. Você traz o irmão daí para a igreja, você traz alguém para a igreja, você tem que continuar acompanhando a pessoa. Não é assim: olha, traz para a igreja, agora te vira. Não, está errado. A pessoa veio, conheceu Jesus, mas ainda a pessoa não fez um processo, uma caminhada de fé. Precisa de você. Alguns irmãos têm essa mentalidade errada, segundo a Bíblia. Não, a minha obrigação já fiz, já trouxe para a igreja, já ensinei o caminho. Não, não, não. Paulo, ele manda 2 cartas para Timóteo. Por quê? Porque ele se sentia o pai espiritual de Timóteo. Você, meu irmão, você, minha irmã, é o pai espiritual, é a mãe espiritual das pessoas que você trouxe para a igreja. Acompanhe, se interesse. Às vezes traz para a igreja e nunca mais volta a falar com a pessoa, nunca mais conversa com a pessoa, nunca mais visita aquela pessoa. Está errado. É tipo uma mãe que dá a luz e abandona o filho. Quando a gente vê acontecer isso na televisão, a gente fica até indignado, não é verdade? Como a mãe pode abandonar o filho? Olha, acabou de ter o filho e abandonou a criança. É isso que acontece quando você traz alguém para a igreja e você não acompanha essa pessoa espiritualmente. Tem que acompanhar.
Você, meu amado, minha amada, já tem uma experiência de fé. Você já conhece Jesus. Aquela pessoa está vindo agora. É como uma criança que ainda está tomando leite. Você já está comendo feijoada, mas a pessoa não, está tomando leite. Então, seja pai, mãe espiritual dessa pessoa. Paulo, ele escreve a carta a Timóteo. E ele diz: tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Que coisas? Quais coisas? Isso está no versículo 10. Escuta, igreja, olha o que Paulo ensina. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando você ama uma pessoa, aquela pessoa se torna o centro da sua vida. Quando você ama o dinheiro se torna o centro da sua vida. Tudo que você faz por ele, para ele, por causa dele. E quando você não tem o retorno, você perde a alegria de viver. Você fica desequilibrado, desequilibrada. Por quê? Porque você ama de tal maneira o dinheiro, que quando você não recebe, você não tem, você fica apavorado, apavorada, achando que o mundo acabou, que vai morrer, que a vida acabou, e não acabou. Reverendo, então eu não preciso mais trabalhar. Não preciso, não é isso que Jesus ensina, não. Paulo também diz: o trabalhador é digno do seu salário. Trabalhe, lute, claro. Você pode conquistar, sim, lute, prospere. A Bíblia diz em Ageu capítulo 2, versículo 8, que Deus é o dono do ouro e da prata. Ora, se Ele é dono do ouro e da prata, então eu sou herdeiro do ouro, você é herdeiro do ouro e da prata. O que significa isso? Deus quer que você prospere, que você cresça, que você viva feliz com a sua família. Porém, não podemos esquecer o que está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 21. Jesus disse: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O teu coração não pode estar no dinheiro. Por quê, meu amado, minha amada? Porque o dinheiro passa, a vida passa, o teu carro passa. Se Deus te chamar hoje, se Deus me chamar hoje, tudo vai ficar para trás. Você não vai levar, eu não vou levar absolutamente nada. Nada. O carro que você tanto ama, que você está pagando com dificuldade, vai ficar. Vão vender, vão usar o dinheiro. Aquela casa que você construiu com tanto sofrimento, tanto sacrifício, vão vender. E o dinheiro vai ser assim, ó, acaba. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Lute, trabalhe, isso, prospere, creia, invoque o nome de Jesus. Porém, a Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos, olha lá, todos os males. Quantas pessoas que não têm, irmãos, tempo para orar por causa do trabalho, não tem tempo de vir à igreja por causa do trabalho. Pessoas que são demasiadamente apegadas. Por isso que Paulo diz a Timóteo: homem de Deus, foge destas coisas. Foge. Irmão, um exemplo. Você tem um carro. Imagina, o carro está novinho, lavado, encerado, está lindo. Você está vindo para a igreja. O vizinho diz assim: olha, a minha esposa teve uma convulsão agora. Ela está lá no chão, vomitou, está toda suja. E eu preciso levar a minha esposa ao médico, ao hospital agora, com urgência. Aí você pensa: no meu carro, que eu lavei, que está limpinho, está lindo o meu carro, ela está toda suja, vomitada assim, olha que sujeira. Ela vai vomitar mais ainda no meu carro, viu? Agora eu não posso, desculpa,
Fala com outro vizinho. Sabe por quê? Porque agora eu vou para a igreja. Irmãos, é isso que Paulo está nos ensinando. Foge destas coisas. Usa o que Deus te deu para o bem, para ajudar as pessoas. A vida da gente só tem sentido quando a gente faz o bem, irmão. O bem. Mesmo que o diabo venha falar assim: olha, todo mundo faz você de tonto, de tonta, ninguém te agradece. Não, irmãos, continue fazendo o bem, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:10 que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E ali, eu e Jesus, Ele vai me julgar pelo bem ou pelo mal que eu fiz enquanto eu estava aqui na terra. É assim, irmão, o julgamento. É assim. E Paulo diz: ó Timóteo, homem de Deus, foge destas coisas. Seja um homem temente, seja um homem desapegado. Use bem os dons que Deus deu a você, Timóteo. Segue a justiça, a fé, o amor. Combate o bom combate da fé. Irmão, se Paulo diz que tem um bom combate, significa que tem também um mau combate. Osuma, dá mais um pouquinho de retorno aqui para mim. Estou começando a ficar rouco. Irmãos, vejam. Se Paulo diz que tem o bom combate, que Deus abençoe aí atrás. Se Paulo diz que tem um bom combate, é porque existe um mau combate. Qual a diferença do bom combate e do mau combate, reverendo? Me perguntam. Nem todo mundo perguntou. O bom combate é aquele combate que você entra igual o rei Josafá. Falei para vocês agora há pouco do Josafá. Josafá, irmãos, isso está em 2 Crônicas, capítulo 20. Na verdade, são capítulos 17, 18, 19 e 20. Mas sobretudo 20. Josafá, olha o bom combate. O que ele fez? Aquele exército pequeno ia enfrentar um grande exército, um poderoso exército. O que Josafá fez? O que ele fez? Todo mundo de joelhos, todo mundo se ajoelhou. Vamos adorar a Deus. Antes do combate, vamos adorar a Deus. Vamos nos humilhar na presença dEle. Vamos encostar a nossa cara no pó, no chão, reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso e que nós estamos completamente dependentes dEle. O que Ele fez, todo o povo, imagina, aquele exército, todo mundo de joelhos, com a cara no pó, se humilhando diante de Deus, chorando na presença de Deus, orando a Deus, clamando a Deus, adorando a Deus. Aquele exército estava lá. O outro era um exército enorme, irmãos, enorme. Josafá, pequenininho exército. O que Deus fez? Deus olhou, Deus se alegrou do que Josafá fez. Deus abençoou aquele exército, colocou confusão no meio dos inimigos e eles se mataram. Quando Josafá se levantou e chegou lá no vale de Beracá, os inimigos estavam mortos. Este é o bom combate, querido. Querida, este é o bom combate. É quando você vai enfrentar uma situação na sua vida que parece que é a pior situação que você já enfrentou, que parece que você vai entrar na guerra, mas você tem certeza de que você já perdeu. É o bom combate. Quando você se ajoelha, quando você ora, quando você clama, quando você se humilha, quando você chora na presença do Senhor. Aí você entra no combate. Deus te honra e Deus te dá a vitória, e o impossível acontece. Este é o bom combate. É quando você entra orando, clamando, se humilhando na presença de Deus. O mau combate é aquela pessoa que vai para a vida combater o combate do dia a dia, do trabalho, da vida, acreditando que ela consegue. Eu consigo, eu sou forte, eu sou poderoso, eu sou inteligente. Este é o mau combate. É aquela pessoa que se infla de orgulho
diante de Deus, achando que ele vai conseguir, que ele pode. Não pode, meu amado, minha amada. Deus tudo pode. Deus tudo pode. E o Senhor, através de Paulo, diz a Timóteo: a mim e a você hoje, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Quando alguém perguntar para você: você é salvo em Cristo? Você diz: sim, eu sou salvo, eu já estou salvo, eu já tomei posse da vida eterna, da salvação em nome de Jesus. Minha maior tristeza é quando eu pergunto a um cristão: você crê que já está salvo? Que a sua salvação já foi comprada? Aí a pessoa vem com aquela desculpa esfarrapada, que, nossa, é horrível. Eu não sei, sabe? Não sabe. Não sabe. Hoje Paulo ensina a Timóteo: toma posse da vida eterna, que Jesus já comprou e pagou no madeiro da cruz. Agora vem cristão: eu não sei se eu sou salvo. Como não? Já foi paga, já foi comprada a salvação. E ele diz: toma posse, creia na salvação. Irmãos, hoje no Evangelho, Jesus conta uma história. Havia um homem muito rico. Nós não temos o nome dele. É interessante no Evangelho de hoje que nós sabemos o nome do pobre. Como se chama o homem pobre aqui? Como, igreja? Lázaro. E o nome do rico? Não tem nome. Por quê? Porque o nome desse rico, sabe qual que é? Wilson, Andréia, Rita, Tiago, Maicon, Bárbara, Suzana, Creuza, ali, Cunha. Sabe por quê? Eu sou este homem rico. Você é este homem rico. Você. Por isso que o Evangelho, de propósito, não coloca o nome dele. Porque muitas vezes, irmãos, nós somos exatamente como este rico. A Bíblia diz que aquele rico tinha aquele banquete, mas era tanta comida, ele esbanjava tanto, que caía da mesa as migalhas. E aquele homem, aquele rico, orgulhoso: olá, me dá um beijo. Tchau. Muito bem, Deus abençoe, irmão. Aleluia, que bonito, tá vendo? Carinho. A Bíblia diz no Salmo 8: da boca dos pequeninos brota o louvor que é agradável ao Senhor. Irmãos, o rico, ele se esbanjava, a comida caía para fora da mesa, embaixo, no chão. E ele era tão insensível, que aquele pobre Lázaro, aquele homem cheio de chagas, todo ferido, irmãos, comia migalhas, como um cachorro. Sabe quando você está comendo e você tem um cachorrinho em casa, que ele fica com aqueles olhinhos para cima assim, né? Doido para cair um pedacinho de carne no chão. E não adianta falar: não come, porque ele já comeu. Lázaro fazia a mesma coisa. Ele ficava, irmãos, rastejando, pegando comida do chão. Era assim que ele se saciava. E aquele homem que viu aquele pobre Lázaro naquela situação, continuou com o coração duro. Eu digo mais: Lázaro, ele era um homem tão bom, que ele comia as migalhas. E eu tenho certeza, o Evangelho não diz, mas eu tenho certeza, ele era um homem tão bom, que ele comia as migalhas, pegava um saquinho, uma bolsinha, colocava migalhas e levava para casa, e levava para os vizinhos. Eu tenho certeza absoluta, era um homem bom. Os dois morreram. Lázaro foi levado pelos anjos para junto de Abraão no céu. O rico foi para o inferno. Ele foi para o inferno porque era rico? Não. Ele foi para o inferno porque ele era egoísta. Ele só pensava nele. Ele era insensível ao sofrimento do pobre, do necessitado. Lázaro foi para o céu porque era pobre? Não.
Lázaro foi para o céu porque ele era bom. Ele tinha um coração bom. Eu tenho certeza que ele fazia isso. Eu lembro quando eu era criança, meu irmão, eu sou o caçula, né, o menor. E meu irmão, minha irmã, não lembro direito. Eu só lembro disso. Mamãe mandava meu irmão, minha irmã, numa casa lá da minha cidade de origem, lá em Limoeiro. Minhas irmãs, mamãe que estão me vendo agora, com certeza lembram disso. Eu era muito pequeno, muito criança, mas eu lembro. E havia um recipiente que mamãe mandava. E assim, aquela família comia, fazia o almoço, todo mundo almoçava. E o que sobrava do almoço, a senhora lá da casa colocava tudo dentro de um recipiente, tudo junto, misturava tudo e mandava para casa, para minha casa. E a gente ficava ansioso, esperando que chegasse. Por quê? Era o que a gente tinha para comer. Então essa história de Lázaro, eu vejo um pouco a minha história de vida, porque eu comi migalhas, eu também comi resto de comida. Era o que me saciava. Não tinha o que comprar, não tinha como comprar. Então a história de Lázaro mexe um pouco comigo, porque tem a minha história a ver com a minha história de vida. A Bíblia diz, irmãos, que Lázaro foi para o céu, o rico para o inferno. Quando o rico viu Lázaro, vejam que as almas condenadas, elas veem as almas que estão salvas no céu. Abraão, pai Abraão, manda Lázaro vir aqui molhar a ponta da minha língua, porque eu estou no meio deste fogo que está me consumindo. Abraão disse: não. Quem está aí no inferno não pode passar para o céu. E quem está no céu não pode passar para o inferno. O que significa isso? Céu e inferno é determinado, irmãos. Não tem um meio termo. É céu ou inferno. Não tem outra opção. A decisão é sua, hein? A decisão é minha. E o rico disse: tá bom, já que ele não pode vir aqui me salvar, me aliviar o sofrimento, manda que Lázaro desça lá da terra. Manda que o espírito dele desça lá da terra, que desça em algum centro, que comece a falar. Abraão permitiu, sim ou não? Sim ou não, igreja? Não. Por quê, irmãos? Porque as almas, os espíritos dos irmãos que já partiram para a eternidade, sejam os que já estão no céu e aqueles que foram para o inferno, infelizmente, não tem mais comunicação comigo, não tem mais comunicação com você. O reverendo, peraí, calma aí. Agora deu nó na minha cabeça, reverendo. Sabe por quê? Porque um dia eu fui num determinado lugar e eu vi, meu pai falou comigo. Meu pai morreu e ele falou comigo, reverendo. Imagina, ele andou, a pessoa lá que recebeu o meu pai, ela andou igualzinho o meu pai. Ela falou igual ao meu pai. Ela falou coisas que somente o meu pai sabia. Irmãos, a Bíblia diz claramente que Abraão disse não. Manda Lázaro, não. João capítulo 8, versículo 44, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Eu já fui em lugares assim. Eu já invoquei espíritos. Eu já falei, entre aspas, com espíritos, achando na época, porque eu não era convertido a Cristo, eu não conhecia a Bíblia, eu achava que estava falando com pessoas. Hoje eu sei que quem falou comigo naquela ocasião foi o pai da mentira, que se fez passar por aquela pessoa para me enganar, para que eu não acreditasse nessa palavra, para que eu desacreditasse na Bíblia, na verdade da Bíblia. Meu amado irmão, minha amada irmã, para terminar, se eu morresse hoje, se você morresse hoje, para onde você iria? Para onde eu iria? Para o céu ou para o inferno? Reverendo,
Eu não quero ir para o inferno, eu também não. Eu quero ir para o céu, para Jesus, eu também. O que eu devo fazer? Paulo nos ensina hoje. Ó homem de Deus, ó mulher de Deus, foge dessas coisas. Foge de tudo aquilo que te afasta de Jesus. Foge de tudo aquilo que impede você de se aproximar de Cristo. Foge. Quer um exemplo? Você bebe, enche a cara, vai dirigir o carro bêbado, bêbada. Não porque Deus vai me proteger, vai não. A Bíblia diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Se alguém aqui acha que vai criar uma situação de perigo, colocando em perigo a sua salvação, colocando em perigo a sua vida, achando que Deus vai proteger, vai não. Porque a Bíblia diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Foge. Foge, é bíblico. Bíblico, fuja das ocasiões de queda. Em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero ir para o céu, Jesus. Eu quero ir para o céu. Ajuda-me. Ajuda os meus irmãos. Nós somos fracos. Muito fracos. Às vezes, Senhor, nós caímos. E muitas vezes caímos no mesmo pecado, Jesus. Porque somos fracos. Ajuda, Jesus. Ajuda-me. E ajuda os meus amados irmãos que estão aqui. Os que estão nos vendo pela internet. Ajuda. Sozinhos, nós não conseguiremos não. Mas contigo, Jesus, segurando a tua santa mão, nós vamos conseguir. Segura na minha mão. Segura na mão do meu irmão. Vamos cantar somente o refrão. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, somente o refrão. Segura nas mãos de Deus. Segura nas mãos de Deus. Pois ela te sustentará. Não temas. Segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Amém.